Olá, paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. Nós estamos estudando esta revista, Desafios da Fé Cristã na Pós-Modernidade. E hoje nós estamos estudando a lição de número 9, que tem o tema A Família do Século XXI. E o nosso textuário está em Gênesis capítulo 2, versículo 18, onde diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora idônea para ele, uma ajudadora. E a nossa leitura bíblica em Eclesiastes capítulo 4, 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. A família, ela é a base da sociedade. Também é a base da igreja. De sorte que se a família vai bem, a sociedade vai bem, a igreja vai bem. De sorte que se a família vai bem, a igreja vai bem e a sociedade vai bem, já que, se formos analisar, a igreja também é o sal da terra que deve dar um padrão para a sociedade. Mas se a família vai mal, a igreja vai mal e a sociedade também vai mal. Satanás, o nosso adversário, ele sabe da importância da família. Ele sabe da importância que tem uma família bem estruturada e por isso ele luta contra, para impedir que esta família seja bem sucedida. Porque ele sabe que já é a última hora. Então, primeiro ponto da nossa lição, a família tradicional. Há apenas algumas décadas atrás, o modelo de família que predominava era o modelo patriarcal, onde o pai era o responsável pela provisão, pelo sustento do lar, o sacerdote da família, o provedor, o chefe da casa. E a mulher era responsável pelos serviços domésticos da casa e pela criação dos filhos. Porém, com o passar do tempo, com as mudanças na sociedade, esses padrões foram se alterando. E a mulher passou a trabalhar para ajudar na renda, na provisão do lar. Surgiu então o movimento feminista, que começou a gritar aos ouvidos das mulheres, dizendo que as mulheres não podem ser desprezadas, subjugadas, e até aí tudo bem. E que deviam estar à mesma altura, direitos iguais, igualdade de salários, igualdade de possibilidades, de oportunidades. E muitas mulheres entraram nesse movimento e seguiram um caminho. Eu não sou machista nem feminista, mas eu acho que com o movimento feminista as mulheres perderam muita coisa. Porque quando a mulher passou a trabalhar fora, ela não perdeu as responsabilidades de esposa e nem as responsabilidades de mãe. Por instintos colocados pelo próprio Deus, ela continua sendo esposa e continua sendo mãe. O homem continua na mesma posição de antes. Acontece que com essas mudanças, os valores começaram a ser invertidos. E o pior é que tudo isto se abateu também na criação dos filhos. Graves problemas a família está enfrentando nos dias atuais. Vamos ver aqui alguns ataques à família. Primeiro ataque à família é os filhos sendo influenciados pela mídia. A influência da mídia. Porque, como eu disse, o pai está trabalhando, a mãe também. Os filhos ficam com quem? Os filhos ficam com os avós, ficam com a tia, ficam com o primo, uma babá, ou no colégio interno, ou na creche. Mas às vezes não tem ninguém que possa ficar com os filhos.
Então fica em casa, fica assistindo TV. E aí os filhos começaram a assistir muita TV. E o programa televisivo percebeu esta possibilidade e investiu nas programações infantis. Por quê? Porque os filhos vão estar em casa, então é o lugar onde vamos colocar os nossos programas. Satanás usou, porque ele é o Deus deste século, usou a mídia para colocar sementinhas no meio da casa dos cristãos. Através disso, muitas famílias, os filhos foram influenciados pela mídia e já não são mais influenciados pelos valores bíblicos, e já não são mais influenciados pelos conselhos dos pais, são influenciados pelo que a mídia diz, pelo que a televisão diz. A violência, pornografia, eles estão expostos praticamente o dia todo e acabam se emancipando à idade adulta muito cedo. Meninos com 12 anos já dizem que são homens. Meninas com 11, 12, até menos às vezes, já querem agir como mulheres adultas. Isso tudo é um ataque do diabo à família. Também um segundo ataque é a inversão de valores. Os valores bíblicos, os valores da palavra de Deus, os valores de família, eles estão sendo trocados. Na pós-modernidade, a família deixou de ser educadora. A família está como uma comunidade, uma sociedade dentro de casa. Os filhos que deveriam ser submissos aos pais, obedientes aos pais, como a Bíblia diz, hoje já tem lugar que os filhos estão mandando nos pais. Algumas mulheres, adotando o padrão do mundo, o padrão secular, já não aceitam de maneira nenhuma serem submissas aos seus maridos. E não é o homem mais que tem a última palavra dentro de casa. Tem que se chegar a um consenso. E às vezes esse consenso não chega, dura uma vida inteira e nunca chega no consenso. Só que isso é muito drástico. Porque veja bem, se o homem não assume o seu papel de chefe de família, essa família não vai dar certo. Essa família vai entrar num colapso terrível. Se esse homem assume o papel, mas a mulher não se submete, essa família vai entrar num colapso terrível também. Se o pai não é um homem, um pai de família, a mulher não é submissa a esse homem, os filhos terrivelmente também não vão ser submissos aos seus pais. E assim por diante. Fazendo essa linha de raciocínio, você consegue imaginar o que será da próxima geração? Sendo que a geração passada ainda havia um pouco de submissão, havia um pouco ainda de respeito dentro de casa, havia um pouco de compromisso, de relacionamento e chegou na posição que estamos, o que será da próxima geração? Terceiro ataque terrível à família é o relativismo das coisas. Por causa da falta de informação, de conhecimento, de temor a Deus, muitas crianças são espancadas, são violentadas, às vezes pelos seus próprios pais, que deveriam ser a maior base de segurança para eles. Então, por causa disso, a sociedade, a lei organizou maneiras de punir esses homens e essas mulheres e tirar-lhes um pouco o poderio sobre seus filhos. Bem diferente da sociedade greco-romana, por exemplo, onde os filhos eram propriedade dos pais. Mesmo depois de casados, ainda continuavam sendo propriedade dos pais. Calcule se fosse assim hoje. Misericórdia, né? A sociedade criou leis para que o pai e a mãe não tivessem tanto poder para educar os seus filhos. Só que isso é um erro terrível, porque se tira a autoridade dos pais aos filhos. Leis como a lei da palmada,
O Instituto da Criança e do Adolescente faz com que o pai não tenha poder de punir o seu filho quando este faz um erro grave. A Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a tirará dela. Então é bíblico corrigir o filho com a vara, mas se o pai estiver punindo o filho com a vara e alguém com um celular fotografar, isso vai para o Facebook, para o Twitter, vai para o YouTube, vai para tudo quanto é canto. E as pessoas comentam: monstro, bandido. Então, irmãos, cuidado com essas coisas, porque nós não somos moldados pelos padrões do mundo, nós somos moldados pela palavra de Deus. O segundo ponto da nossa revista agora é cuidados que devemos ter. Quando Deus instituiu a família, Ele estava visando dar a oportunidade ao homem de viver, desfrutar a felicidade do lar, a alegria, a harmonia, o privilégio do relacionamento. Mas com as mudanças socioculturais que foram acontecendo, muitos homens e mulheres acabaram se desviando dos desígnios do Senhor, dos princípios divinos. Então vamos tomar cuidado, vamos examinar aqui alguns cuidados que devemos tomar para que não caiamos em desgraça no nosso lar. Primeiro, deixe Cristo ser o Senhor do seu lar. Um lar bem estruturado vai glorificar a Deus. Mas como estruturar um lar? Primeiro, Cristo tem que ser o Senhor deste lar. A Bíblia diz lá em Marcos, capítulo 12 e 30, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Acontece que muitas pessoas amam tantas coisas, mas não amam a Cristo. Cristo tem que ser a prioridade dentro de casa. Cristo tem que ser o Senhor de nossas decisões. Não é o machão que toma as decisões. E não é a mulher que está brigando por uma posição que vai tomar as decisões. E muito menos os filhos tomando decisões. Quem tem que tomar a diretriz do nosso lar é a palavra de Deus, é Cristo, o Senhor. Cristo tem que ser a nossa regra de fé e prática dentro de casa. Se o nosso lar tiver Cristo como Senhor, então nós seremos bem-sucedidos. Não podemos dividir o nosso lar com outros senhores. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 6, 14 e 15. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem as trevas com a luz, e que concórdia entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? Então, não deve haver esta comunhão, essa divisão. O lar tem que ser totalmente entregue nas mãos de Cristo. Cristo tem que ser o Senhor do lar. Segundo cuidado que devemos tomar é: não aceite o padrão de normalidade que o mundo está estabelecendo, que a sociedade está estabelecendo. O que é normal para o mundo afronta a palavra de Deus. O que é normal para a sociedade não está de acordo com as Sagradas Escrituras. Então, o que é normal para a sociedade não está de acordo com a palavra de Deus, nós não devemos se associar ou se moldar por isso. Nós devemos continuar moldados pela palavra de Deus. A Bíblia diz, em Malaquias capítulo 3, versículo 18, que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o que é ímpio e o que é justo. Então devemos ter essa mentalidade de que aquele que serve a Deus é diferente. Se você ver bastante famílias em um parque, por exemplo, no zoológico, você não consegue distinguir ali quem serve a Deus e quem não serve nos dias de hoje, porque os padrões são os mesmos, as conversas são as mesmas, tudo é igual. Mas, porém, se essa família realmente serve a Deus, nota-se a diferença no jeito de caminhar, no jeito de conversar, em toda a maneira de proceder, se observa que é diferente. Quando há uma diferença em nós, as pessoas procuram conhecer o Cristo que é o Senhor de nossas vidas. Terceiro cuidado é: ensine valores morais e espirituais aos seus filhos. Todo pai tem consciência que deve ensinar aos seus filhos os valores bíblicos, valores espirituais e morais, os valores da palavra de Deus. Inclusive,
Quando vamos apresentar um filho na igreja, o pastor nos pergunta: promete criar esse filho nos caminhos do Senhor? E nós respondemos: sim. Promete mostrar a Cristo através da palavra? Sim. Promete viver uma vida piedosa para que seu filho aprenda com o seu comportamento? Sim. Mas às vezes isso se torna mais complicado depois. Depois nós acabamos esquecendo dessas promessas e acabamos vivendo uma vida totalmente diferente daquilo que prometemos diante do altar. Vamos ensinar os nossos filhos os padrões de Deus. Segundo Timóteo 3:16 e 17 diz que toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça. Olha o que a Bíblia Viva diz neste versículo. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos fazer bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para fazer o bem a todo mundo. Maravilha de tradução. Nós devemos então usar a palavra de Deus. É claro que cada criança, cada idade, tem uma metodologia de ensino diferenciada. Mas, irmãos, convenhamos, existem tantos materiais disponíveis para que nós possamos educar os filhos. Existem materiais aí para todas as faixas etárias. É só você entrar no Google ali e dar uma pesquisada pela faixa etária do teu filho. Você vai descobrir tantas ferramentas. Então a linguagem é diferente, mas bons exemplos duram a vida inteira. Importante também, quase não se ouve falar, mas realize o culto doméstico. Esse é um cuidado muito importante que devemos ter. Algumas pessoas nem sabem o que é. Culto doméstico é se reunir a família toda em casa e ler um versículo bíblico, fazer uma oração, cantar alguns louvores, se for possível, explanar um texto da Bíblia com aplicações práticas. O culto doméstico deve durar de 15, 20 até 30 minutos, não muito longo, não muito extenso. E é importante que no culto doméstico nada seja feito forçado. Você não deve forçar o seu filho a ler a Bíblia, forçá-lo a orar, forçá-lo a pregar. Não, essas coisas não devem ser forçadas, mas devem ser despertadas. Você deve procurar despertar esse desejo de orar, dar oportunidade para que possa orar, para ler a Bíblia, para talvez comentar algo. Você pode fazer perguntas: o que você acha disso? Você concorda com isso, com aquilo? Essas perguntas podem despertar um interesse maior pela palavra de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 22:6: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. A mensagem, a versão A Mensagem diz: mostre a direção da vida para seus filhos, e mesmo quando forem velhos, eles não se perderão. Outro cuidado muito importante é dedicar tempo à família. Tem pessoas que estão ganhando o mundo inteiro, mas estão perdendo a família. E a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 5:8, que se você não cuidar da sua própria casa, da sua própria família, você negou a fé e é pior do que o infiel. Há pessoas até que se dedicam muito aos trabalhos na igreja, mas não se dedicam aos filhos. Dá uma refletida nisso. A primeira responsabilidade é a casa. A primeira igreja sua é a sua família. Cuide bem desta igreja, para depois Deus te honrar em outras áreas. Outro cuidado muito importante é a questão do exemplo. Seja um exemplo dentro de casa. As crianças mais copiam os exemplos do que ouvem as palavras. Tem pais que falam muito, mas não vivem nada. É o famoso ditado: faço o que eu digo e não o que eu faço. Aí não funciona, porque as crianças vão fazer o que você faz, nem tanto o que você diz, mas o que você faz. Então, procure dar exemplo. Existe uma frase que diz: 4 coisas que os pais devem dar aos filhos: exemplo, exemplo, exemplo e exemplo.
exemplo é fundamental. Dê exemplo para os teus filhos. Concluindo o nosso estudo de hoje, nós não podemos viver nos padrões do século. Nós não podemos entrar nessa secularidade e se conformar com isso. Não devemos ser amoldados pelos padrões do mundo. A Bíblia diz lá em Romanos 12:2 que não devemos nos conformar, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E em 2 Coríntios 3:18, todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor. Como pelo Espírito do Senhor. Nós somos transformados pela meditação, pela palavra de Deus. A palavra de Deus se renova dentro de nós e nós somos transformados. O Espírito do Senhor trabalha em nós e nos produz a imagem, o fruto do Espírito, a imagem de Cristo. Nós somos moldados por isso, por esta palavra, por este Espírito. Não por aquilo que vemos na pós-modernidade, não por aquilo que ouvimos na pós-modernidade. Somos pela palavra de Deus. E isso vai trazer frutos maravilhosos, vai glorificar a Deus. As pessoas, ao verem a sua família, vão querer saber mais sobre o caminho de Cristo. A Bíblia diz que sendo o sal da terra, as nossas obras vão glorificar a Deus. Fica aí para a sua meditação o Salmo de número 1 da Bíblia. Bem-aventurado aquele que anda no caminho do Senhor, que medita na lei do Senhor, que não anda no caminho dos ímpios, na roda dos escarnecedores, porque tem promessas maravilhosas para aquele que vive nesse padrão. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Esta foi a lição da nossa revista. Lembrando que se você quiser adquirir esta apostila, tem aí o link do PagSeguro para que você possa adquiri-la. O custo da revista é R$10 e o frete também é R$10 e você vai receber aí na sua casa para você aprender mais da palavra de Deus. Também lembrando que temos vários materiais que você pode entrar em contato conosco aí através do WhatsApp que está aí no seu vídeo e você vai ter acesso a vários materiais que podem ajudar a sua família. Deus abençoe, um forte abraço em Cristo Jesus.